Pode Quando falar. essa fase aconteceu na tua vida, acredito que o primeiro momento foi uma tristeza, tipo, que nem você disse: "Agora minha vida acabou, o que que eu vou fazer?". Quanto tempo levou para você aceitar essa nova situação e começar de fato a: "Vou lutar pela minha vida, vou mudar, vou viver uma vida"? Porque hoje você é um cara ativo, você é casado, você é, cara, empreendedor, você domina, você tá contando a tua história com nenhuma vergonha, e você está basicamente fazendo aqui nesse episódio que a gente está abrindo com o pé direito. E, gente, eu quero pedir para vocês, compartilhe isso em todos os teus grupos, mande para todos os teus contatos no WhatsApp, porque você vai salvar vidas. E eu vou falar de verdade, Bruno, uma notícia, eu não vou expor ninguém, mas uma pessoa muito próxima a mim, que é um jovem de 14, 15 anos, me mandaram uma foto dele fumando com uma arma na mão. Eu fiquei chocado, porque aquele menino era eu do passado. Cara, eu me salvei, Bruno. A minha história poderia ser muito parecida com a tua, e você tá contando o que você teve que passar para você chegar até aqui. Se a gente conseguir fazer com que isso chegue em mais jovens, mais pessoas, a gente vai fazer com que pessoas não entrem nesse caminho e comecem a viver uma vida que, meu, de verdade elas entendam que vale a pena ser vivida. Gente, a gente só vive uma vez nessa vida e todo mundo erra, todo ser humano erra, mas a gente tem que entender que não tem vergonha, não precisa ter vergonha em você errar. Você pode se perdoar, você pode perdoar quem te magoou, você pode perdoar quem errou com você, e você pode decidir começar a entrar numa nova trajetória, que nem o Bruno tá contando aqui que fez. Bruno, quanto tempo levou para você, de fato, começar a, cara, beleza, aconteceu, esse é o meu passado, deixa eu olhar para frente. Cara, levou um ano e pouco. Eu passei um ano e pouco em casa, deitado. Eu nem sentava. Os médicos falaram que eu não ia sentar, né? Foi muito. No dia do tiro, eu levei hemorragia interna, ou seja, não saiu uma gota de sangue. O sangue ele ficou preso. Então, Deus tem uma passagem da Bíblia que eu gosto de falar muito, muitas pessoas falam sobre ela, mas de fato nunca passaram. Cada um tem uma sua particularidade, a forma de passar, mas eu passei no Vale da Sombra da Morte. Eu conheço o Vale da Sombra da Morte. Eu vi a minha vida ali se acabando. Eu, eu literalmente vi, como a gente costuma falar assim no meio, aquele sono da morte. Eu vi minha vida ali e eu tenho convicção que foi Deus que soprou um novo ar na minha vida, entende? Porque foi muito difícil mesmo, e quase não teve resgate, entendeu? Não teve resgate, eu fui resgatado pela população, demorou horas e horas, ou seja, era para mim literalmente morrer mesmo, né? Tava ali sufocando, sufocando, eu sentia, eu falava para as pessoas, eu vou morrer, eu estou morrendo. E esse processo levou um ano para mim de aceitação, de entendimento, porque a partir de um ano e pouco eu ficava só deitado ali, dando trabalho, muito, porque assim, no começo, o que é complexo para você? Porque você consegue fazer as coisas tudo só, e que a partir do momento que você não consegue fazer o mínimo possível, ir até o banheiro, se levantar, escovar o seu dente, tomar o seu próprio banho, fazer suas, vou ser bem aberto aqui, fazer suas necessidades você Sim. sozinho, é ruim demais, é doloroso. Graças a Deus eu tinha minha família, né, minha mãe principalmente, para fazer essas coisas por mim. Mas com um ano que eu passei. E outra coisa, por mais que eu tinha família, eu era muito arrogante. No início da lesão a gente fica muito revoltado. Queria deixar isso claro também, né? Que não, fiquei vivo e estou grato por Deus. Não, comigo não foi assim. Com um ano eu já Puta estava muito cara. revoltado da vida. Imaginando, pô, minha vida acabou, eu não presto mais para nada, e ninguém vai me querer. E eu, jovem, eu pensei a primeira coisa, nenhuma mulher vai me querer. Meu pai jovem, né, eu já Você não estava era na casado e não puberdade ali. namorava na época. Não, eu tinha algumas, namorada não, de fato não, só Uhum. uns ficas, assim, aquelas curtições e tal. Então, a primeira coisa que eu pensei, pô, jovem, ninguém vai me querer, cara, eu não presto mais para nada. E aí, com um ano,
eu comecei a ter entendimento e discernimento do propósito de Deus na minha vida. Eu comecei a entender, cara, o importante é ter o ar, é respirar, né? É ter essa oportunidade, porque, infelizmente, no mundo que eu vivia, a maioria dos meus amigos, e alguns até melhores amigos, eles não estão mais aqui. A maioria morreu. A É o maioria. destino dessa vida, A né, cara? maioria, a maioria morreu com 17, 18, enfim. Nossa, muitos deles se foram. Então, a partir de um ano, eu comecei a reconhecer o poder de Deus, o que ele queria para minha vida. E aí eu comecei a dar valor, né, a tudo que Deus tinha me possibilitado. Principalmente quando eu fui perdendo pessoas ao meu redor, amigos próximos, que eu percebi, cara, esse cara ele não teve essa oportunidade. Como eu falei, eu já tinha tido outras oportunidades, assim como essas pessoas que perderam a vida também tiveram oportunidades. Mas chega um Sim. tempo que acontece algo, né? E aí, com um ano e pouco, eu comecei a fazer fisioterapia, comecei a conhecer outras pessoas com deficiência, com mais avançada, que é a tetraplegia, que a pessoa mexe só a cabeça. Então, eu Uhum. vi pessoas em situações piores que a minha, mas sendo felizes, tendo uma vida digna. E eu ficava pensando, cara, como é que essa pessoa é feliz, cara? Como é que pode estar feliz se eu tô E aí eu comecei a me apegar com Deus. Eu sempre falo que não foi minha própria força de vontade, mas foi algo espiritual, porque o ser humano, quando ele chega a Bíblia diz, né, quando ele não dá um fardo mais pesado que a gente possa carregar. E esse fardo que ele é pesado para o ser humano, porque, logicamente, pensando, uma pessoa que sempre andou, parar de andar, cara, é um absurdo no sentido mental compreender e suportar isso. Então, é no sentido emocional, mas principalmente espiritual, que a pessoa vem uma força que é de Deus, ela não é do ser humano. Ô, Eu Bruno, tenho discernimento que a gente tem força, né? Mas é Deus, é Deus. você já acreditava em Deus antes de acontecer esse fato na tua vida? Assim, como eu vivia nesse mundo, muitas pessoas da igreja sempre pregaram a palavra de Deus para mim. Uhum. E sempre tocou no meu coração. Eu sempre entendi que se eu morresse naquela vida, eu iria para um lugar que não tão agradável.